Olá, povo lindo de Deus. Paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Essa semana, lendo a palavra de Deus, nós aprendemos muito, né? Na realidade, quando você se dispõe a ouvir a voz de Deus, Deus fala com você. E você pode aprender muito com o que Deus deixou disponível para as nossas vidas. E essa semana nós encerramos o livro de Gênesis, né? Lemos Gênesis 48 até 50. Começamos o livro de Êxodo e continuamos com o livro de Salmo. E eu vou aproveitar agora para falar um pouquinho do Velho Testamento, no caso, Gênesis e Êxodo. No dia 30, nós lemos Gênesis 48 e 49, onde Jacó adoece e, perto de morrer, ele abençoa os filhos de José como a seus filhos. Jacó abençoa os seus filhos e morre. Em Gênesis 50, mostra o sofrimento de José pela morte de seu pai, o velório e sepultamento de Israel e a bondade de José para com seus irmãos, e também fala sobre a sua morte, encerrando assim o livro de Gênesis. E aí, quando foi no dia 1º, nós começamos o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, nós sabemos que o autor foi Moisés. E Êxodo, a gente sabe que a palavra Êxodo significa saída, né? Então, o livro de Êxodo nos mostra o povo, né, a trajetória do povo saindo do Egito. E assim, interessante que eu estava olhando, e o livro de Êxodo nos mostra que quando nós confiamos em Deus, Ele nos liberta, nos livra, nos faz sair, né? Sair de um lugar de opressão, de cativeiro, de prisão, como aquele povo estava vivendo, e Ele faz isso conosco, e nos leva para um lugar de promessas cumpridas e de grandes bênçãos. Fala da opressão do povo egípcio para com o povo hebreu, fala do nascimento de Moisés e também fala, já crescido, Moisés matando o egípcio, fugindo para Midian, onde ele passa a morar, se casa, tem filhos. E também mostra Deus ouvindo o clamor dos israelitas. Tudo isso em Êxodo 1 e 2. Êxodo, como eu falei, é um livro de libertação. Êxodo vai nos mostrar, nós vamos aprender muito com Êxodo, Deus tirando o povo da opressão do cativeiro, né? Para trazer eles, para levar eles para uma terra prometida. E isso Deus faz conosco. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, Deus nos tira do pecado, nos tira da lama, nos tira sabe, de toda aquela opressão que muitas vezes nós vivemos no mundo e às vezes nem percebemos. E nos leva para um lugar de paz, né? Um lugar de lutas, porque eles também passaram por lutas, mas de vitórias, porque com Deus, irmãos, é vencer ou vencer, não tem outra conversa. Então é um livro que nós vamos aprender muito. Continuando com o livro de Êxodo, Êxodo 3 e 4, né, mostra Deus, o Êxodo 2 mostra Deus ouvindo o clamor dos israelitas, e aqui continua. Deus ouve o clamor dos israelitas e chama Moisés, fala com Moisés através da sarça ardente. A sarça, né, a planta que fica como se estivesse pegando fogo sem queimar, para libertá-los. Ele fala com Moisés, dando todas as orientações. Deus faz sinais na vida de Moisés para ele mostrar ao povo egípcio, porque Moisés ainda não estava acreditando que era capaz. E muitas vezes acontece conosco. Deus manda a gente fazer algo que a gente acha que não somos capazes, né? Nós achamos que não somos capazes de realizar aquilo que Deus quer. Mas eu quero te falar que quando Deus manda, Ele garante. E Ele provou a Moisés. E mostra Moisés voltando para o Egito. Êxodo 5 e 6 mostra Faraó dando ordens para os soldados oprimir ainda mais o povo hebreu, porque nessa hora que Moisés já tinha chegado, já tinha falado com eles, e ele
O faraó achou, não, o povo está sem trabalhar, bota eles para trabalhar agora, e agora não dê nem tijolos para ele. Eles mesmo que vão ter que catar palha, sabe, pedaços de material para eles conseguirem fazer tudo. Começou a oprimir ainda mais a eles. Mostra Deus anunciando a Moisés a libertação deles e também fala da genealogia de Moisés e Arão. Êxodo 7:8 mostrarão como porta-voz de Moisés, que Moisés disse que ele era pesado de língua, né? Poderia ser gago e não tinha tanta eloquência na voz, e Deus usarão para ser o porta-voz de Moisés. Começa aí os sinais maravilhosos de Deus na vida deles, né? Quando na frente de todo o povo a vara de Arão se transforma em serpente, e aí começam os sinais maravilhosos. E também as pragas contra Faraó, por não deixarem os israelitas ir embora. E aí são as primeiras pragas, né? O sangue, né? O rio se transformando em sangue, a morte, né? Que acontece nos rios por conta disso. As rãs, as pragas das rãs, dos piolhos, das moscas. E as pragas continuam em Êxodo 9 e 10, que são a morte dos rebanhos, dos gados, do povo egípcio, as feridas pelo corpo deles, né? As chagas, granizo, chuva de granizo. A palavra do Senhor diz que nunca houve nem haverá uma chuva daquele jeito, daquela forma. A praga de gafanhotos e a praga das trevas total. Durante 3 dias houve trevas total na terra. Irmãos, lendo essa parte de finalzinho de Gênesis e Êxodo, algumas partes, alguns pedaços me marcaram. E eu chamei atenção para 2. O primeiro está lá em Gênesis 50, onde quando os irmãos viram que o seu pai tinha morrido, eles ficaram com medo, achou, não, agora José não vai mais nos atender, não vai mais cuidar de nós, agora ele vai descontar tudo que ele fez. E aí José chega e diz assim para eles, não se preocupem, não tenham medo. 50, versículo 19, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu quero dizer, irmãos, que Deus é Deus, e que Ele transforma todo o mal que vem em nossa direção, que vem em direção ao povo dele, que vem em direção ao povo que verdadeiramente faz a vontade dele. Todo o mal que vem é transformado em bênção. Deus transforma todas as maldições em bênçãos. Vai ter uma hora que nós vamos ler lá na frente, onde um povo inimigo do povo de Deus querem amaldiçoar Deus. E quando um profeta que eles chamaram vai amaldiçoar, ele não consegue. Quando ele vai abrir a boca, só sai da boca do profeta só bênção, porque Deus transforma o mal em bênção. Então, assim, eu estava ouvindo uma música hoje falando justamente isso, que nem todo mal é para a nossa morte. Muitas coisas que acontecem é para o nosso crescimento. É Deus trabalhando em nossas vidas para o nosso crescimento. E todo o mal que lançam sobre as nossas vidas, Deus transforma em bênção. Então, assim, não se desespere se por um acaso você acha que estão fazendo macumbaria, feitiçaria contra você. Se você não acredita nada disso, se você está firmado aos pés do Senhor, nada disso irá lhe atingir. Basta que, como eu falei, você esteja firmado aos pés do Senhor. E uma outra parte também que me chamou a atenção em Êxodo foi justamente no Êxodo 9, versículo 15, onde Deus, né, fala para Moisés, para que Moisés venha falando a Faraó. Deus diz assim, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé, exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Irmãos, muitas vezes, volto a falar, acontecem algumas coisas nas nossas vidas que é para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Às vezes nós mesmos precisamos acreditar que Deus está operando e outras pessoas ao nosso redor também. Então muitas coisas acontecem em nossas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi isso que Deus falou aqui. Você acha, Faraó, que eu não posso matar você e acabar com você? Se eu quisesse, eu já faria isso. Mas eu mantive você de pé para que todos vejam.
todos vejam o meu propósito, mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Irmãos, Deus é Deus. Não tem, sabe, não tem nenhum outro Deus que não ouve, que não fala, não tem nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E aí, agora nós vamos para o Salmo, né? Nós aprendemos também muitas coisas nos livros de Salmo. Nós lemos o Salmo 13 até o Salmo 22 essa semana. E o livro de Salmo, como a gente sabe, é maravilhoso. São muitos ensinamentos, muita sabedoria para as nossas vidas. Nós começamos com o Salmo 13. O Salmo 13, ele começa com questionamentos, mas termina com confiança e gratidão ao Senhor, que é o que nós devemos ter. O Salmo 14 mostra que muitos acham que Deus não existe. Porém, irmãos, nós sabemos que Deus está presente no meio dos justos. O Senhor, do alto dos céus, procura quem tem entendimento e o busca. Não é quem tem entendimento, quem tem graduação ou pós-graduação ou doutorado ou PhD, não é isso. Entendimento que ele fala é aquele que sabe, que tem entendimento, que deve buscá-lo. E aí, quando nós o buscamos, ele se faz conhecer. E aí nós adquirimos conhecimento, mais e mais conhecimentos, através da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor nos concede essa sabedoria. Continuando, para não ficar longo esse vídeo, nós vamos partir para o segundo vídeo, onde nós vamos falar do Salmo 15 em diante. A segunda parte desse vídeo. Então fica ligadinha aí, que você tem muito que aprender, como eu aprendi com a palavra do Senhor. Amém? Te espero lá no segundo vídeo, hein? Amém?